Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Samuel Dalelast, sou médico e esse é o nosso espaço aqui no YouTube para discutirmos temas relacionados à saúde, bem-estar e qualidade de vida. Hoje eu separei um tema bacana aqui para a gente conversar, que é algo tão polêmico que eu demorei um pouquinho para vir falar aqui com vocês, justamente porque existe um certo desdém, um certo preconceito em falar sobre insuficiência adrenal. Talvez eu até entenda por quê. A insuficiência adrenal, muitas vezes ela é chamada por um termo que a gente vai ouvir muito falar disso, e eu vou escrever aqui para ficar registrado, que ela é chamada de fadiga adrenal. Fadiga adrenal. E existe um consenso dentro da endocrinologia, a Sociedade de Endocrinologia, ela não admite que isso existe, né? Ela fala que fadiga adrenal não existe, que isso é um termo inventado e que essa patologia não existe. Então, eu até não falei isso antes com vocês, para a gente não entrar aqui em discussão e bater de frente com algumas especialidades da medicina, porém, não vamos falar então em terminologia, se é fadiga adrenal ou se a gente chamaria de insuficiência adrenal, que inclusive eu simpatizo muito mais com esse termo, e esse termo ele existe, ele é aceito, e a gente vai entender aqui ao longo desse nosso vídeo o que seria então esse estado hormonal que tanto diminui a qualidade de vida das pessoas e que cada vez mais está comum dentro de consultório. Bom, para a gente começar a falar sobre insuficiência adrenal, a gente tem que entender o que é a adrenal. A adrenal é uma glândula do corpo. O que é glândula? Glândula é todo órgão que produz hormônios. Então, a gente tem aqui um rim, outro rim, e em cima dos rins, dois chapeizinhos, antigamente levavam o nome de suprarrenal, hoje chama adrenal. São glândulas muito pequenas, mas extremamente importantes para a função vital do corpo. Por quê? Porque a adrenal, ela é dividida em duas partes, né? Vamos desenhar assim a adrenal. Ela tem a parte que seria o miolinho, que a gente vai chamar de parte medular, e a parte cortical ou córtex, né? Córtex da adrenal e medula da adrenal. Cada região da adrenal vai sintetizar hormônios diferentes, vai produzir hormônios diferentes. Aqui, na parte medular, a gente vai ter a produção de adrenalina, noradrenalina e epinefrina. Nós chamamos isso, existe um nome para determinar esse conjunto, que seria catecolaminas. Então, quando você ouvir a palavra catecolaminas, você já sabe que está se referindo a adrenalina, noradrenalina e epinefrina, que são produzidos na parte medular da adrenal. Quando eu falo aqui da parte cortical, eu produzo aqui então cortisol, eu vou produzir testosterona e aldosterona. Talvez a aldosterona você não esteja tão familiarizado, embora eu já tenha falado disso em diversos vídeos aqui, principalmente vídeos que falam sobre pressão arterial, mas já ouviram falar em cortisol, já ouviram falar em testosterona e principalmente sobre o cortisol, a gente ouve falar de um jeito um pouco distorcido, a verdade distorcida, né? Porque fala assim, nossa, cortisol é um hormônio horrível para o corpo. Meu Deus, cortisol causa um estrago imenso no corpo humano. Isso é uma tremenda inverdade, né? Porque cortisol, ele é um hormônio necessário para manter a vida no corpo humano. Só que hoje em dia existe uma tendência de
conversa meio rasa. E a gente percebe isso até pelo próprio formato de conversar no WhatsApp, né? Tudo é tão simplificado que faz com que dentro da medicina algumas crenças sejam criadas às custas de uma fala muito simplificada e muito rasa, né? Eu vejo isso inclusive quando as pessoas falam em nutrição. As pessoas falam assim, nossa, agora eu estou fazendo uma dieta maravilhosa, eu tirei o carboidrato. Eu penso, como assim tirou o carboidrato? De qual carboidrato você está falando, né? Você está falando que tirou o carboidrato que mata? O carboidrato refinado? Ou você tirou o carboidrato bom, né? Que é o carboidrato complexo, fibra, né? As pessoas falam tudo como se fosse uma coisa. Ah, e hormônio mata. Reposição hormonal dá câncer. Eu penso, meu Deus, reposição hormonal dá câncer. Então, se eu tiver um paciente com hipotireoidismo e eu repor o hormônio da tireoide, eu vou dar câncer nele? É claro que não, porque essa fala tão simplificada, ela inclusive acomete esse cara aqui chamado cortisol, que ele leva a culpa de ser um hormônio malvado, quando na verdade a gente vai entender aqui as funções dele e entender que ele é vital para a saúde humana. Mas vamos falar de cortisol depois, vamos deixar o melhor para o final. Vamos fazer o seguinte, vamos começar aqui falando sobre a importância dessas catecolaminas que são produzidas, tá? Olha só, aqui ficou feio, né? Vamos escrever de novo aqui, ó. A epinefrina tem uma função muito importante, agora a mulherada aqui vai achar o máximo a epinefrina. Você não consegue queimar a gordura do corpo. O que é queimar? Você não consegue utilizar gordura do corpo como fonte de energia se você tiver doses baixas de epinefrina, tá? Então a epinefrina, ela é importantíssima aqui e ela vai ser derivado de um aminoácido chamado tirosina. Tirosina é um aminoácido que está na tua alimentação. Ele é importante para formar hormônios da tireoide. Então veja bem, eu vou usar a tirosina para formar hormônio T3 e hormônio T4. Também para isso, tá? Eu vou usar a tirosina para formar dopamina. Mas eu também vou usar a tirosina para formar epinefrina. Então, olha, é a mesma matéria-prima para formar várias estruturas diferentes do corpo, ok? Bom, epinefrina é necessário, então, para manter a queima de gordura, a termogênese do corpo. Porém, se eu tiver muito estímulo de produção de epinefrina, eu fiz um vídeo aqui 2 sextas-feiras atrás, eu falei sobre glutamato, aí eu falei do efeito GABA, né? O GABA ele é o que controla o glutamato, porque o glutamato é excitatório demais e pode causar ansiedade. Só que o glutamato não é a única coisa que aumenta a ansiedade quando a pessoa está com excesso de glutamato. Epinefrina em excesso também aumenta a ansiedade, deixa a pessoa extremamente agitada. Olha como tudo se resume naquela palavrinha que eu falo aqui, equilíbrio. Ó, pouca epinefrina, engorda. Excesso de epinefrina, ansiedade. Adrenalina é fundamental para que você também mantenha-se acordado durante o teu dia. Se você tem pouca adrenalina, você vai ficar mais sonolento. Se você tem excesso de adrenalina, sistema simpático bombando, sudorese, suor excessivo, também é ruim, assim como a noradrenalina também. Então as catecolaminas, que necessariamente precisam aqui de ácido fólico para se formar, ó, vitamina B9 é o cofator mais importante para a formação de catecolaminas. Então a falta do ácido fólico, ou talvez uma coisa que pouca gente já dosou na vida, que é avaliar a eficácia da enzima. Tem uma enzima aqui que chama metil-tetrahidrofolato redutase, MTHFR. Qual é a função da MTHFR? É transformar ácido fólico em folato, ou seja, em vitamina B9 ativa, né? Quando eu falo que eu preciso de B9 para formar catecolamina, eu estou falando que eu preciso de B9 ativa. Não adianta ter ácido fólico circulando no sangue se porventura eu tenho algum polimorfismo dessa enzima e essa enzima não faz a função dela adequada, que é ativar o ácido fólico. Então, ó, a importância desse cofator aqui quando eu estou falando de catecolaminas. E aí, antes de a gente passar aqui para a função
dos hormônios produzidos na córtex da adrenal, o que eu tenho que explicar para vocês? Existe uma forte ação na adrenal de algo que hoje é muito falado, né? O tal do estresse. Samuel, estresse é uma coisa ruim? Olha, estresse é fundamental e necessário para que eu possa estar vivo aqui hoje fazendo esse vídeo para vocês, tá? Eu só consigo estar vivo porque o meu corpo tem capacidade de gerar uma cascata do estresse e me defender de situações adversas, né? Até como, por exemplo, no momento que eu precisar fugir de um assalto, de uma briga, eu preciso desse estresse, né? Que vai aumentar a minha adrenalina. A adrenalina vai ter um efeito de promover um aumento do sangue na minha musculatura periférica, né? Que é braços e pernas, para que eu possa ou brigar ou fugir. A adrenalina vai ter um efeito de dilatar a minha pupila para que eu possa enxergar com mais clareza a situação, né? A gente chama isso de situação de fuga ou luta. Isso é bem clássico na medicina, né? Fuga ou luta, que ou eu vou fugir ou se eu ficar eu vou lutar. Então, tanto para fugir quanto para lutar, o meu corpo ele tem que desencadear alterações que são necessárias para melhorar a minha performance nesse momento, né? Que é o que eu falei. Se eu vou correr, eu preciso de muito mais sangue nas pernas, meu músculo das pernas. Se eu vou lutar, eu tenho que ter mais sangue nas pernas, nos braços. Eu preciso de dilatação pupilar. Eu diminuo a vascularização no intestino, por exemplo, que a última coisa que eu preciso fazer nesse momento é fazer cocô. Eu tenho que lutar ou fugir, né? E não parar e fazer necessidade, fazer xixi. Então, o corpo todo, ele me prepara para isso a partir da adrenalina. Mas eu falei de uma situação aqui típica que seria uma situação de risco. Outra situação onde o estresse me salva, se eu pegar uma gripe. E o que um paciente com insuficiência adrenal ele vai apresentar para a gente? Aí a gente vai entender aqui agora, baseado na função de tudo que a adrenal ela produz, tá? Vamos falar o seguinte, vamos falar aqui do cortisol. Primeiro, cortisol, ele vai vir da cortisona. Primeiramente eu vou ter a cortisona. O que é cortisona? Esse nomezinho já é novo aqui, né? Cortisona é o cortisol inativo. Se eu tiver cortisona no corpo, dá nada, não tá funcionando. Mas é a conversão de cortisona em cortisol que vai trazer atividade para esse hormônio, ok? Da onde vem o cortisol? O cortisol, ele vem do colesterol. O colesterol, que é um álcool, né? A gente aprende que colesterol é gordura. Colesterol é um álcool, porque termina em ol, né? E o colesterol, ele vai se converter aqui em pregnenolona, que vai se converter em sulfato de dehidroepiandrosterona. O DEA, né, famoso DEA, já é mais conhecido. As pessoas conhecem que viajou para os Estados Unidos, aí ele pergunta para os amigos, o que eu posso comprar de suplemento aqui? Todo mundo fala, compra o DEA, porque no Brasil não pode vender DEA. Né? Então o DEA, vocês já vão entender por que principalmente homens tomam DEA. A gente já vai entender onde isso aqui vai chegar. Aqui a pregnenolona, ela vai converter em 17-hidroxiprogesterona, que por sua vez vai converter em progesterona. Progesterona, e a progesterona ela vai converter em cortisol. Eu tô amputando algumas etapas aqui para ficar mais fácil, tá? Porque não é diretamente progesterona, cortisol. Tem outras etapas até chegar no cortisol. Mas, enfim, é do colesterol pela via da progesterona que eu vou formar cortisol, ok? E o DHEA, ele vai se converter em androstenediona, que vai se converter em testosterona. Olha só, do colesterol eu vou formar cortisol, vou formar progesterona, vou formar testosterona. E apenas aqui a título de informação, a testosterona ela pode se converter em estradiol e ela pode se converter também em dihidrotestosterona. Então olha aqui, ó, dentro da minha adrenal
eu tenho uma quantidade muito grande de colesterol. A adrenal tem muito colesterol justamente porque ela forma isso daqui. Aí agora você vai falar assim, Samuel, peraí, aí deu bug no sistema. Eu sempre aprendi que estes hormônios esteroides aqui, principalmente a testosterona, eles são formados nas gônadas, eles são formados nos ovários, né? A mulher nos ovários e o homem nos testículos. Você quer me dizer que isso é formado também na adrenal? Lógico que sim. Até uma certa idade da vida, predominantemente esses hormônios são produzidos nas gônadas, né? Depois, quando vai chegando, por exemplo, a menopausa, quando a mulher entra na menopausa, a maioria das mulheres na menopausa, quando estão saudáveis, quando o corpo está bem, elas não têm uma queda de testosterona. Inclusive, muitas vezes tem até um aumento da testosterona. Naquele momento da vida da mulher que a gente aprende que os hormônios caem, muitas vezes pode até aumentar a testosterona. Por quê? Porque quem vai começar a assumir a responsabilidade de produzir esses hormônios sexuais são as duas glândulas adrenais, no homem também. Então, sim, a adrenal tem capacidade de produzir hormônios sexuais. Bom, então vamos entender um pouquinho sobre funções do cortisol no corpo para a gente poder entender o que acontece quando ele falta no corpo por uma insuficiência adrenal. O cortisol, ele tem uma função, ele é um imunossupressor. O que significa essa palavra? Imunossupressor. Ele diminui o sistema imunológico, né? Por que quando você tem uma ferida no corpo, um corte, está vermelho, inflamado, você vai lá e passa uma pomada de corticoide e a ferida melhora? Porque ele diminui aquela resposta inflamatória. Quando você tem uma doença autoimune, o que a medicina faz tradicionalmente? Dá um corticoide para diminuir a resposta imunológica, pois se a resposta autoimune é uma resposta de defesa, obviamente por um período vai acabar melhorando aqueles sintomas. Então, temos aqui cortisol como imunossupressor. O cortisol, ele vai fazer com que no momento em que esteja diminuindo a tua glicose do corpo, glicose vai baixando, o cérebro ele fica apavorado, né? Porque cérebro precisa de glicose. Então, quando baixa a glicose, é ativado o cortisol para que pegue os aminoácidos do corpo e leve para o fígado para formar glicose a partir de aminoácido. Então, quando aumenta o cortisol, resposta imunossupressora, né? Baixa o sistema imunológico e ativa a produção de glicose no fígado através de aminoácidos, que isso é meio perigoso porque pode também estar usando aminoácido da própria massa muscular. Cortisol aumentado, que a gente está falando do aumento do cortisol. Cortisol aumentado também vai diminuir uma imunoglobulina chamada IgA, mais especificamente chamada de IgA secretora, que é uma imunoglobulina que garante uma boa mucosa para o trato digestório e para as vias aéreas superiores. Então, quando aumenta muito o cortisol, começa a dar muito problema respiratório, começa a dar gripe, dar sinusite, começa a dar esses problemas. Por quê? Porque diminui essa camada aqui que protege as mucosas do corpo. Isso aqui, gente, é um mecanismo de defesa, tá? A gente chama isso de mecanismo biocêntrico, né? Biocêntrico, que é lá no núcleo arqueado do hipotálamo, né? Numa glândula do cérebro. Quando ela identifica que o cérebro está começando a ficar sem estoque de glicose, aí ele vai fazer com que haja essa via aqui, que é uma via de sobrevivência. Só que a gente vai entender que isso aqui tudo tem um tempo limite, o corpo ele vai suportando isso por um período, mas suportando com alguns sintomas e sinais, e muitos desses sinais e sintomas que o paciente vai ter quando ele tiver em excesso de atividade da adrenal são os mesmos sinais e sintomas de quando cair a atividade da adrenal. Por exemplo, esse paciente que está submetendo a adrenal a um estresse muito grande, ele está com aumento de adrenalina, ele está com aumento de cortisol, ele está aumentando tudo, né? Mas aumentou o cortisol, começa a cair a testosterona. Então o que acontece? Ele já começa a se sentir mais cansado. É um paciente que durante o dia ele tem uma sonolência maior. Como ele está utilizando muito aminoácido tirosina
para formar epinefrina, ele começa a ter uma possível carência desse aminoácido para formar hormônio da tireoide. Então, quando existe um excesso de função da adrenal, pode acontecer uma queda da função da tireoide, o que também vai levar esse paciente a ficar mais cansado. Esse excesso de atividade de adrenalina faz com que ele se sinta cansado ao longo do dia, porque ele já está com tireoide meio capenga, a testosterona caindo, mas quando esse paciente deita para dormir à noite, o que ele vai fazer? Ele não vai dormir. O cérebro dele não consegue induzir o sono. Então é muito típico, o paciente fala, nossa, durante o dia eu me sinto cansado, quando chega a noite, hora de dormir, eu não consigo dormir. O excesso da aldosterona, ó, já falou, excesso de epinefrina, excesso de adrenalina, excesso de cortisol. E eu falei para vocês que no córtex da glândula também produzia algo chamado aldosterona, né? Aldosterona. O que a aldosterona faz? A aldosterona tem função de proteger contra a desidratação, né? A aldosterona, ela vai fazer com que haja um fechamento do vaso, o vaso sanguíneo. Eu gosto sempre de mostrar aqui para vocês, ó. Aqui está o vaso sanguíneo, né? Uma mangueirinha, e aqui está ele. A aldosterona faz a vasoconstrição, ou seja, faz o fechamento do vaso para evitar uma desidratação. Só que isso daqui pode aumentar a pressão arterial. Então esse é o paciente cansado, sonolento durante o dia, à noite tem um sono ruim, o cérebro dele já não está mais em plena função cognitiva e ele ainda por cima desenvolve uma hipertensão. Isso tudo aqui aumenta o risco cardiovascular. Só que a gente está falando do quê? Daquela situação de estresse agudo. E, como a gente já entendeu, essa glândula aqui, ela vai então suportar por um período, e esse período ele não é um período que a gente pode falar aqui, é 1 mês, 2 meses, não sei. Isso é muito individual, muito peculiar, né? Cada paciente vai tolerar o cortisol, o estresse de uma maneira diferente. Só que vai chegar o momento, então, em que o cortisol vai cair. E aí a gente vai detectar o que chamamos de insuficiência adrenal, que é quando temos de 70% a 90% da glândula adrenal não funcionando mais, né? Sobra ali o quê? 10%, 20% funcionando. Então a gente vai pegar o paciente e vai encontrar ele lá com um cortisol de 3, de 4. O que é um cortisol bom? Cortisol bom é um cortisol, vamos lá, de 15 a 22. Esse aqui é um cortisol bom, né? Dosando no sangue. E a gente sempre tem que entender que o cortisol ele não é produzido a esmo, à toa. Quem produz o cortisol, quem estimula a produção de cortisol e liberação de cortisol, é um hormônio produzido na hipófise. Então, quando o corpo está em estresse, ele vai mandar, a hipófise vai mandar lá na adrenal um hormônio chamado ACTH, hormônio adrenocorticotrófico. Ó, córtico, porque é região cortical da glândula, né? Então, o ACTH ele vai estimular o cortisol. O que é um ACTH bom? Um ACTH bom é até 40. Até 40. Se eu tenho aqui um ACTH de 60, eu estou sob estresse, ou seja, eu estou mandando muito estímulo para que eu libere cortisol. Então, ACTH elevado com cortisol elevado, um cortisol de 35 com ACTH de 70, eu estou em estresse agudo. E aí eu começo a perder a produção do cortisol e aí o ACTH não sabe disso. Ele continua mandando estímulo. Então se eu pegar um ACTH de 70 e eu tiver aqui um cortisol de 3, você sabe que isso aqui é aquela fase em que o corpo está entrando na insuficiência adrenal. E o que isso vai trazer de efeitos para o meu paciente? Praticamente os mesmos efeitos que ele tinha no estresse contínuo. Por quê? Porque esse paciente agora, ele não produz mais na adrenal o que deveria produzir. Então, quando cai a aldosterona, o que eu falei para vocês que a aldosterona fazia lá? Ela fazia vasoconstrição, né? Para segurar mais água no corpo, isso obviamente aumentava a pressão. Aí agora, este paciente que estava aqui, ó, ele vai fazer isso aqui com o vaso, ó. O vaso dele vai aumentar. E se o vaso dele distender,
ele vai entrar em estado de hipotensão, a pressão arterial baixa. Então ele é aquele cara que vai ficar cansado por conta da pressão arterial baixa. Automaticamente ele vai também desidratar, porque a aldosterona retém mais sódio no corpo. Agora não retém mais sódio, vai botar o sódio para fora e vai ter o quê? Uma desidratação. Então é um paciente desidratado, com a aldosterona baixa. Como ele não tem mais produção de cortisol, né? O cortisol dele está baixo, ele tem dificuldade de manter os níveis de glicose. Porque lembra que eu falei que o cortisol levava aminoácido para o fígado para a produção de glicose? Agora esse paciente aqui, ele pode inclusive apresentar desmaios, porque o cérebro, quando não recebe o aporte de glicose necessário, pode inclusive desmaiar. É um paciente que vai começar então a ter resfriado toda hora, porque o cortisol ele agora não tem mais sistema imunológico, a imunidade dele desabou. Então é um paciente que fica muito doente, muito cansado, pressão baixa, pouca produção de glicose. Sem glicose, o que eu vou ter? Eu vou ter aqui menos produção de ATP, a gente já aprendeu que glicose é o principal substrato para a formação de energia. Então é muito complicado isso, porque os dois extremos, né? Excesso do cortisol, baixa demais do cortisol, pode trazer um quadro muito parecido. E esse quadro, ele pode ser um quadro que às vezes pode vir até mascarado. Por quê? Porque o paciente pode estar entrando num estado de insuficiência adrenal e ele pode estar com seu nível de cortisol até relativamente bom no sangue. Por quê? Existe uma enzima que transforma, como eu falei para vocês, né? A cortisona, ela vai se transformar em cortisol. Quem faz isso é a 11-beta-HSD1, 11-beta-hidroxisteroide desidrogenase. 11-beta-hidroxisteroide desidrogenase é a enzima que transforma a cortisona em cortisol. E essa enzima, ela é muito estimulada pela insulina, ou seja, paciente obeso com resistência insulínica, ele já tem um cortisol elevado por natureza, porque ele já vai ficar ativando cortisol por uma via alternativa, entenderam? Então aqui a gente tem que ter esse cuidado de, quando interpretar um exame, eu saber de quem que eu estou interpretando esse exame. O paciente é obeso, tem circunferência abdominal aumentada, tem bastante gordura visceral, o exame dele mostra uma insulina em jejum de 10, 15, ele já é um cara que por natureza já tem mais tendência a fazer picos de cortisol e entrar em fadiga adrenal só pelo simples fato de ser obeso. Tá? Então a gente tem que ter esse cuidado. Outro cuidado que tem que ter é que o aumento do cortisol ele pode trazer um problema de tireoide não só pelo fato de ele estar usando muito aminoácido tirosina, né? Como eu falei aqui para vocês, a L-tirosina, ela forma hormônios T3 e T4. E quando eu tenho excesso da ação da glândula, eu vou ter aqui o consumo da tirosina e posso diminuir o T3 e T4. Porém, tem mais um detalhe. O cortisol faz com que o meu hormônio T4, que talvez eu até esteja produzindo pouco, ao invés de ele converter em T3, o excesso de cortisol faz com que eu converta em T3 reverso, que é um hormônio T3 que não tem função no corpo. E aí o que acontece? Eu posso até estar olhando lá, exame de TSH, o paciente está bem, eu olho o exame de T4, está bem, e eu não peço T3 reverso. E parece que o paciente está bem, mas ao mesmo tempo ele está com todo o sintoma de hipotireoidismo. Então é importante saber, excesso de cortisol também pode favorecer uma via errada de conversão. Bom, agora que a gente entendeu tudo sobre insuficiência adrenal, vem aquela coisa, né, Samuel? Mas e como é que trata isso, meu Deus? Bom, o primeiro ponto para tratar toda a doença é entender onde foi que começou tudo isso. Para a gente reverter um estado metabólico desses, eu preciso entender onde foi o início e começar a corrigir o início. Né? Digamos que esse aqui é um paciente que ele está num burnout muito grande. Isso aqui que eu acabei de descrever é o estado de burnout, né? Que hoje fala-se muito, né? Ah, o paciente teve um burnout, surtou, enlouqueceu. Está aqui o quadro de burnout desenhadinho, como ele é em todos os aspectos. O que levou esse cara ao burnout? Ah, o trabalho dele,
ele trabalha demais, ele mexe com números, ele é investidor da bolsa, o mundo está em crise, ele perdeu dinheiro e ele não dorme de noite. Bom, então tem que tirar ele do cenário que está causando essa insuficiência adrenal, né? Primeiro ponto é isso. Segundo, entender que todos os pilares que a gente já falou aqui, o sono, a hidratação, a alimentação saudável, essa base, ela é a base para tratar qualquer doença, qualquer alteração, seja ela hormonal, seja ela inflamatória, o que for. Então tem que passar para esse paciente uma alimentação adequada. E é óbvio que um estado tão crítico como esse, que envolve tantas alterações, não tem como eu dar uma dica no final do vídeo e falar assim, ó, se você está nesse quadro, vou dar uma dica de ouro que você faz e a partir daí você vai melhorar. É claro que não, você vai precisar de um médico com competência para tratar isso. Por quê? Porque aí esse paciente ele vai precisar, olha só, nesse cenário todo, ele precisa utilizar substâncias que tenham o poder de dar um cutucão, um estímulo na glândula adrenal e liberar mais cortisol. Então a gente conhece vários ativos, né? A própria ashwagandha, o panax ginseng, o licorice, a mucuna pruriens, a rhodiola rósea. Esses são chamados de adaptógenos, que vão melhorar essa função da glândula. Eu tenho que avaliar também todo o resto periférico, né? Esse paciente ele pode ter diminuído a produção do SDHA. Por quê? Porque ele usou tudo isso, todo o colesterol dele foi para formar o cortisol. Ele caiu o SDHA e com isso ele perdeu a produção de testosterona. Às vezes eu tenho que repor DHA para esse paciente, eu tenho que olhar o paciente como um todo e claro que aqui, né, eu vou enaltecer aqui a profissão dos psicólogos, porque esse aqui é um paciente que ele vai estar num estado beirando ele vai estar beirando a loucura aqui, é um paciente que ele vai estar sem clareza mental, ele vai estar com dificuldade de enxergar as situações, os problemas como são. Esse paciente precisa de terapia, precisa de uma nutrição adequada e precisa, obviamente, de uma correção nutricional aí às custas de alguns suplementos que, como eu falei, cada caso vai ser um caso e é indispensável a presença de um médico com capacidade para ajustar isso aqui. Pessoal, isso chama-se insuficiência, aliás, isso não chama-se insuficiência adrenal, isso chama-se 2% do que acontece na insuficiência adrenal e já deu um vídeo muito longo, o Fernando está me olhando com cara feia aqui já, pedindo para a gente encerrar, porque está ficando pesado demais para vocês. Futuramente eu volto aqui, a gente traz um pouco mais sobre esse universo que envolve essa patologia cada vez mais frequente. Por quê? Porque as pessoas vivem hoje num cenário de estresse contínuo, né? O mundo está ficando muito conectado e isso está levando a alguns problemas muito sérios e aqui vocês acabaram de entender um pouco dos sintomas que essas pessoas podem apresentar. Eu espero que tenha gostado do vídeo. Se você gostou, dá um like, compartilha com aquele teu amigo estressado ou com o cansado, que não entende por que está sempre cansado, querendo dormir o dia todo. E lembrando que abaixo desse vídeo você pode acessar o link e passar a fazer parte de um grupo VIP de pessoas que recebe conteúdo gratuito e exclusivo toda semana aqui do meu canal. Fica aqui o meu muito obrigado.